A sua Bíblia, por favor, meu amado irmão. Em João, capítulo 17, nós estamos nas maiores ou nas mais poderosas orações da Bíblia. Estamos vendo quando Deus ora. Vimos na semana retrasada a oração do Pai Nosso. Vimos na semana passada um pedaço de João, capítulo 17. E hoje nós queremos continuar em João, capítulo 17. Tem muita beleza, tem muito alimento nesse texto para a minha vida e para a sua vida. E quando nós oramos as Escrituras, e esse é o ponto que eu estou com vocês, é que Jesus, ninguém pregou igual a ele. Um soldado romano disse: olha, nunca vimos ninguém falar como ele, nunca vimos ninguém ensinar, pregar como ele. Mas os discípulos, quando pediram para Jesus, não disseram assim: Senhor, ensina-nos a pregar. Não foi isso, eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus orou como ninguém, ele pregou como ninguém, mas ele orou como ninguém. Então, quando você para diante dessa oração, e você medita nessa oração, e você ora essa oração, trazendo cada palavra, cada frase dessa oração para a sua vida de oração, e você começa a orar aquilo que você está lendo, dizendo: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu necessito que isso aqui aconteça na minha vida. Senhor, eu quero viver a realidade, eu quero viver essa afirmação que o Senhor está fazendo aqui. Quando você ora o texto sagrado e se entrega ao texto em oração, isso tem um enriquecimento fantástico para a sua vida, E nós paramos ontem, na semana passada, no versículo 6, deixa eu só ler o 5 com você, e depois, aquilo que você foi descobrindo, você vai compartilhando junto comigo aqui, tá? E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a Ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o Teu nome àqueles que me destes do mundo, eram Teus, Tu os destes a mim, e eles têm guardado a Tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de Ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de Ti, e creram que Tu me enviastes. Aqui Jesus começa a falar com o Pai que Ele manifestou o conhecimento, o nome de Deus para os discípulos, o caráter de Deus, a vontade de Deus, aquilo que são os planos de Deus, o reino de Deus. Os judeus já tinham um grande conhecimento da pessoa de Deus, mas Jesus trouxe o conhecimento de Deus como o Pai Celestial, dessa intimidade, dessa comunhão, esse Deus que é o Emanuel, o Deus conosco, que está presente, que nos ouve. O Senhor Jesus revela aqui, e como Ele diz no versículo 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras, e aqui está o conhecimento de Deus. Como eu conheço a Deus? Todo mundo tem um conhecimento de Deus, todo ser humano tem uma certa teologia, tem um conhecimento de Deus, mas o conhecimento que Cristo dá do Pai é um conhecimento totalmente diferente. Ele transmite o caráter de Deus, o nome de Deus, quem Deus é, os desígnios de Deus, a vontade de Deus, o caminho de Deus, tudo aquilo que faz parte do reino de Deus. Então Ele manifesta isso, e o instrumento dessa manifestação é a palavra de Deus. Então, se tem algo que vai ensinar você de uma forma muito especial sobre Deus, e a fonte principal do conhecimento de Deus é a palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, se você não está voltado com o seu coração para as Escrituras Sagradas, entendendo as Escrituras Sagradas como o Senhor Jesus nos ensina, você tem muito pouco conhecimento de Deus. Quando você olha para trás, quando você não era um cristão e
Você olha hoje para a sua vida, quanto você cresceu no conhecimento de Deus? Quando você olha para o início da sua jornada cristã, da sua vida cristã, para hoje, o quanto você cresceu no conhecimento da pessoa de Deus, da vontade de Deus. Então, se tem algo na oração que Jesus nos ensina a orar, e nesse ponto aqui você deve parar e orar dizendo: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero crescer no conhecimento do Senhor, eu quero saber da tua vontade, Senhor, eu quero saber os teus caminhos, eu quero conhecer o Senhor, o teu nome, eu quero experimentar mais da tua presença, do conhecimento do Senhor. Essa é uma oração muito, mas muito importante que nós devemos fazer. E eu acredito, irmãos, que a maioria dos cristãos, talvez, não sei nem se já fizeram essa oração alguma vez, de dizer: Senhor, me faz crescer no conhecimento do Senhor, que eu possa te conhecer mais, que eu possa crescer nesse conhecimento. Senhor, ilumina a minha mente para a tua palavra. Senhor, eu leio a tua palavra, mas eu não gravo a tua palavra. Eu leio a tua palavra, mas eu não entendo a tua palavra. Eu não tenho como conhecer o Senhor, a não ser através da tua palavra. Esse manifestar do versículo 6, do teu nome, do conhecimento de Deus, está na tua palavra. É na palavra que o Senhor se revela de uma forma toda especial. Senhor, eu tenho muita dificuldade com a Bíblia, eu tenho dificuldade em ler, eu tenho dificuldade em entender, eu tenho dificuldade em memorizar, eu tenho dificuldade em aplicar. Está aqui um alvo de oração para a sua vida. Senhor, me ensina a tua palavra, me abre os meus olhos, desvenda os meus olhos para ver as maravilhas da tua palavra. Olha aí no versículo 8, a sequência belíssima que ele vai trazer para mim e para você. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. Vê, Deus é o originador, é a origem da palavra. Ele traz o Filho transmite essas palavras, esse conhecimento aos discípulos, e o resultado, eles receberam. Então veja, o Filho recebe esse conhecimento, essa palavra do Pai, transmite isso aos discípulos. Os discípulos recebem a palavra. Depois que eles recebem, eles conhecem, eles reconhecem não apenas o Pai, mas também o Filho e a sua obra, que sair de ti, e o final, eles crerão que me enviaste. Veja, a fé é o fruto e não a raiz. A fé é o resultado. Você recebe a palavra, você entende a palavra, essa palavra cai no seu coração, na sua mente. Você reconhece essa palavra, você entende essa palavra, e então essa palavra produz fé no seu coração. Por isso que a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando as pessoas, elas deixam sua vida devocional, elas deixam os cultos, elas enfraquecem na sua fé. É impossível ter uma fé cristã sem a Bíblia. É impossível. Gente, lembra, até os demônios creem e tremem. Fé não é uma coisa exclusiva de nós cristãos. Todo ser humano tem fé. Até os demônios creem e tremem. O importante não é ter fé. A fé do não cristão é idolatria, é superstição. A fé dos demônios é simplesmente um pânico do juízo de Deus, um medo do juízo de Deus. Não é isso que é a fé cristã. A fé cristã está depositada no conhecimento da pessoa de Deus, da pessoa e da obra de Cristo, que crê, que se entrega, que obedece à palavra de Deus. Essa é uma fé cristã. A fé cristã, ela obedece à Bíblia, ela conhece a Deus de verdade e obedece à palavra de Deus. Essa é uma fé cristã. Então não é aquele papo da cultura que diz assim: não, o importante é ter fé. Tendo fé, Deus aceita. Não, de jeito nenhum. Não é isso que a Bíblia diz. Veja o caminho: receber a palavra, entender a palavra, e essa palavra vai gerar uma coisa poderosa, que é a fé. Então, se você não recebe a palavra e não entende a palavra, você não pode ter fé. O primeiro passo é receber a palavra.
entender a palavra, e então, conhecendo a grandeza, a majestade, esse Deus maravilhoso e fiel, então você passa a crer em Deus. E outro fruto é descansar em Deus, é o fruto da fé. Você descansa em Deus, você confia em Deus, e esse confiar traz esse descanso na pessoa de Deus. Então, orar pedindo mais conhecimento experimental da palavra de Deus é muito importante. Isso é mais importante do que pedir o pão nosso de cada dia, ok? Porque nem só de pão, disse Jesus para o diabo, viverá o homem. Então, mais importante do que pedir comida física, provisão física, é pedir para Deus: Senhor, eu preciso entender, conhecer a Tua palavra, eu preciso receber, eu preciso acolher a Tua palavra como Tua palavra de Deus. Então esse princípio é fundamental. Alguém tem alguma aplicação aí nesses versículos? Algo que gostaria de compartilhar? Sigo adiante. Versículo 9. É por eles que eu peço. Pastor, Oi. deixa eu falar um negócio aqui. Jesus fala aqui que transmitir as palavras que ele desse, e eles as aceitaram. Sim, receberam. Mas por que eles aceitaram a palavra? Porque creram que Jesus é enviado por Deus. Então, a primeira coisa é que a gente fica frustrado, às vezes vai evangelizar alguém e está no trabalho, vai lá várias vezes, Prega, anuncia o evangelho. Está faltando isso, né? Que isso ainda não entendeu. Sim, a parábola a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Nós semeamos essa palavra precisa ser acolhida no coração. Se o coração é duro, as aves dos céus vêm. Se tem espinhos, sufocam a palavra. Se tem pouca terra, as tribulações vêm logo secam. Então precisa haver um acolhimento da palavra de Deus em nossa vida. Se essa palavra não é acolhida por mim, por você, ela não vai nos transformar. E isso não apenas na vida do novo convertido, ou daquele que não é crente ainda, não é um cristão verdadeiro, mas da minha vida e da sua vida. Se eu e você, como crentes, já velhos, resistirmos à palavra de Deus, ela não produzirá o fruto em nós. Não vai produzir fruto em nós. Nós seremos as mesmas pessoas, com o mesmo caráter, o mesmo temperamento, a mesma maneira, e estaremos sabendo a vontade de Deus e vivendo a hipocrisia de saber a vontade de Deus e viver outra coisa completamente diferente. E aí vem os escândalos, porque a gente sabe a verdade, mas não vive a verdade. Irmãos, e aqui a gente precisa parar e pensar: o diabo sabe a verdade, ele usou a verdade contra o Filho de Deus, mas ele não vive a verdade. Saber a verdade não é suficiente. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Precisa conhecer, ela precisa cair no coração, ela precisa ser aplicada na minha vida. Se ela não cair no coração, não for aplicada, ela não produz libertação. Você vai saber a verdade e continuar no erro, vivendo no erro. E exatamente isso que não pode acontecer comigo e com você, porque senão a gente vai viver uma vida de hipocrisia. E é isso que Deus não nos chamou a fazer. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. É lindo esse texto, meus irmãos, porque ele nos chama ao conceito maravilhoso de que, veja, você pertence a Deus. Você pertence a Deus. O Pai entregou a mim e a você ao Filho naquela cruz.
E agora, Cristo nos confia aqueles que foram salvos. Por isso que a gente precisa lembrar de algo importante que o Senhor Jesus nos diz aqui de uma forma tão, tão bonita. Ele está dizendo no final do versículo 11: eu vou para junto de ti. Irmão, você não está morrendo, você não está caminhando em direção à morte, você está indo em direção ao Pai Celestial. Irmão, isso é tão bonito quando o cristão entende isso. E como é importante você saber que você está vivendo aqui com Deus e por Deus, e que você entende que você não está como todos os demais indo para a morte. Eu estou envelhecendo, os meus dias estão passando, eu não estou indo em direção à morte, eu estou indo para junto de ti. Quando eu fechar os olhos aqui, é junto a ti que eu vou estar. Que consolo, irmãos. Que coisa bonita, que certeza, que motivo de louvor, de gratidão na oração. Algo tão bonito assim, de dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu vivo aqui contigo, eu vivo por ti, eu vivo para a tua glória, e estou indo para junto de ti. Que direção, que propósito de vida, que tem um propósito elevado, santo, sublime. Veja, eu não estou indo pagar boleto, não, eu estou indo para junto de ti. Eu estou caminhando com Ele, com o meu Pai Celestial, e estou indo para junto do meu bom Senhor. Que consolo na vida e na morte. Que consolo na vida e na morte. É saber que pertencemos espírito, alma e corpo ao nosso Senhor, na vida e na morte. Então você não precisa ter medo da morte, cristão. Você não está indo para a morte. Você está indo para onde? Para junto de ti. Para junto de ti. Então isso tira o medo da morte. Isso tira aquele medo que as pessoas naturalmente têm da morte. Você está indo para junto do Pai Celestial. Por isso ele diz que nós estávamos no mundo, mas o Pai agora nos deu do mundo para o Filho, e eles têm tudo um do outro. Tudo que é do Pai é do Filho, tudo que é do Filho é do Pai. E isso tem também uma aplicação direta conosco, porque Paulo vai dizer que nós somos herdeiros de Deus, herdeiros juntos, ou co-herdeiros com Cristo. Então, Paulo vai dizer aos Coríntios: tudo é vosso. Seja Paulo, seja Pedro, seja Apolo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. Vocês de Cristo e Cristo de Deus. Então, há uma dimensão tão bonita, tão bela, irmão, tão grande, tão elevada na vida do cristão. Olha que propósito de vida mais sublime, mais santo. Olha a diferença de você pensar assim, de um mundano, de alguém que está sem Cristo. Tudo para essa pessoa é um puro dinheiro. Tudo que a vida dessa pessoa se resume é o dinheiro e os prazeres terrenos, temporários. Você não. Você tem uma vida muito mais elevada, um padrão de vida, um desejo de vida. Sua mente está muito além daquilo que meramente são as coisas terrenas, que são boas. Elas em si não são más. O dinheiro não é mau. Os prazeres que Deus proporciona a gente não são maus, mas nós vivemos dentro de uma perspectiva de vida muito mais elevada, porque vivemos por Deus, vivemos com Deus, estamos indo para Ele, e a nossa vida não se resume apenas às coisas
desse momento terreno, mas nós estamos junto com o nosso Senhor. Pai Santo, guarda-os. Essas duas expressões do versículo 11, Pai Santo, os guarda-os, é muito importante. Aqui começa o que nós chamamos de guerra espiritual. Há uma batalha aqui, há uma batalha, uma guerra. Daí para frente você vai ver várias vezes o Senhor falando: protege-os, eu os protegi, Pai, protege-os, eu os guardei, Pai, guarda-os. Há uma batalha aqui, há uma guerra aqui pela vida do cristão. A partir do momento que você entrou no reino de Deus, que você foi salvo, que você nasceu de novo, o inferno se levantou contra você. Não tem jeito. Agora, você que era do mundo, pertence ao Pai. E agora, o Pai te tirou do mundo. Você não é mais do mundo, mas você está no mundo e pertence a Deus. Por isso a expressão Pai Santo, isso é, santidade, é que você é a propriedade de Deus, você pertence a Deus. Isso é, você está proibido para o mundo. É o aspecto negativo aqui da santidade, é o haram. É o haram, você está proibido para o mundo, você está proibido para o pecado. Você não é mais desse mundo, você pertence a Cristo, você está indo para junto do Pai. Então, essa ideia de Pai Santo e guarda-os em teu nome que me destes, é muito importante porque pertencemos a Deus. Eu não sei se você está orando para que Deus guarde você, e eu não sei por qual motivo você está orando, mas o Senhor nos dá um motivo aqui, e Ele vai começar a falar do mundo, a partir do versículo 5 ele fala do mundo, né? Antes que houvesse o mundo, e o mundo aqui nesse texto tem algum sentido. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse criação. Eles estão no mundo, isso é, no mundo físico aqui, na Terra, no planeta Terra. Eles não são do mundo. Então, a ideia aqui desse eles não são do mundo, não é que você é um extraterrestre, né? Porque você é daqui. Mas o mundo aqui, ele significa o pecado que se manifesta na cultura. É o pecado que se manifesta nessa cultura onde nós estamos. Você não é do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Essa é a ideia do texto, ele vai fazer exatamente essa expressão. Então começa uma batalha espiritual contra a vida do cristão, porque o mundo, o pecado, e o pecado que está na cultura, e aqui também, não os peço que tire do mundo, mas os livros do mal, ou do maligno, aqui tem a inferência direta do diabo aqui, porque o diabo não desistiu de você, ele sabe que não pode ter você, mas ele não desistiu de você no sentido, não porque ele pode te tirar do Pai, mas porque ele quer que você viva uma vida de hipocrisia. Ele quer que você saiba a verdade, mas viva outra coisa. Ele não quer que você seja transformado, ele quer que você envergonhe o nome de Cristo. Jesus vai dizer no texto: eles me glorificam, neles eu sou glorificado. E a pergunta é essa: será que eu estou glorificando o Pai? Será que eu estou glorificando o Filho? Será que a minha vida glorifica a Deus? Então, a ideia de ser guardado aqui, e Jesus precisou guardar os discípulos, Ele guarda por meio da palavra, e Ele guarda do pecado, Ele guarda da religiosidade. Por isso que Jesus escolheu os discípulos, e Ele guardava os discípulos, Ele protegia os discípulos, principalmente dos religiosos daquela época, dos mestres da lei, dos fariseus, daqueles religiosos que queriam simplesmente a forma da religião, que queriam simplesmente um formato, uma religião externa, mas por dentro, disse Jesus, vocês estão cheios de podridão, vocês são iguais, Jesus dizendo aos fariseus, saduceus, escribas,
E os mestres da lei, vocês são igual os sepulcros caiados. Tinha um sepulcro e passavam um cal por fora dele, ficava branquinho, bonito, colocavam flores, deixavam bem bonito. Você olhava e falava, puxa, parece um jardim. Mas por dentro, vocês estão cheios de podridão. Então o Evangelho não vem para nos colocar cal por fora, não vem para ser uma pintura, uma maquiagem por fora, uma roupagem. Não, o Evangelho veio para transformar de dentro, corações transformados. Então guarda-os aqui, guarda-os da religiosidade, desse ambiente religioso que os discípulos estavam vivendo, esse ambiente religioso totalmente afundado em mandamentos de homens, desviados da verdade, disse Jesus. Vocês, disse Jesus para os fariseus, vocês andam céu e terra para fazer um discípulo, e quando fazem esse discípulo, vocês fazem eles 2 vezes mais filhos do diabo, do inferno, do que vocês mesmos. Eles são mais religiosos, eles são mais rigorosos, eles são mais extremistas nessas formas, eles são mais hipócritas nessas formas do que na obediência real à palavra de Deus. Irmão, e como nós precisamos orar por isso? Senhor, me guarda, me guarda. Há tanto disso na cultura religiosa brasileira. Me guarda, Senhor. Me guarda da religiosidade. Me guarda da frieza espiritual. Meu Deus, me guarda de uma vida de oração mecânica. Meu Deus, me guarda da dureza de coração. Me guarda disso, Senhor. Me protege disso. Senhor, me guarda, Senhor, dessa falta de desejo ardente, piedoso pela Tua palavra. Me guarda, Senhor, de não praticar a Tua palavra. Eu preciso ser guardado por Ti. Aquilo que o Senhor está nos pedindo aqui, que está orando aqui ao Pai, é a mesma ideia da oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair, mas livra-nos. É a mesma coisa, só que aqui ele está ampliando um pouco mais a ideia para mim e para você. Como nós precisamos, irmãos, nós vivemos uma mistura hoje muito grande com o Evangelho. E eu quero dizer para você, qualquer coisa que você misturar com o Evangelho vai deixar de ser Evangelho. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você misturar com o Evangelho vai deixar de ser Evangelho. Se você misturar o Evangelho à ciência, vai deixar de ser Evangelho. Se você misturar o Evangelho à psicologia, vai deixar de ser Evangelho. A filosofia, ou a teologia da prosperidade, seja o que for, o que você misturar com o Evangelho vai deixar de ser Evangelho. Você vai ter outra coisa, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então você tem que ter muito cuidado em manter a pureza da palavra de Deus na sua vida. Muito, mas muito grande. O cuidado de manter a pureza, de ir para o texto para ouvir Deus falar com você. E a oração me guarda, porque eu vivo num país extremamente místico, religioso, que está misturando tudo dentro da igreja. A igreja é exatamente o oposto do que Jesus ora aqui. Eles não são do mundo como eu não sou. Irmão, a igreja, ela precisa ser diferente, ela precisa ser o oposto do mundo. Ela não pode se assemelhar ao mundo. Nós não ganhamos o mundo para Cristo. Nós não ganhamos as pessoas para Cristo porque nos assemelhamos a elas. É justamente o contrário. Porque somos santos como o Pai Santo. Porque estamos no mundo como Jesus. É isso que esse texto está nos ensinando. Nós não ganhamos as pessoas para Cristo nos assemelhando a elas. Nós temos que fazer parecer com o mundo aqui, para ver se atrai as pessoas. Não! É o oposto que a gente tem que fazer. Jesus está dizendo que é o contrário que nós fazemos. É o contrário. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E não é sendo como o mundo que nós vamos levar ninguém a Cristo. Você não tira a luz das trevas.
e você não tira a vida da morte. Então não tente colocar mais trevas e achar que dali vai sair luz. Não vai. Nós precisamos da palavra de Deus. Quando eu estava com eles, versículo 12, guardava-os no teu nome. Veja, ele guardava nesse conhecimento de Deus. O que guarda você é o conhecimento de Deus que você tem. É o Evangelho. Você é guardado no teu nome, no nome de Deus, no conhecimento que você tem da palavra de Deus, do Evangelho, da pessoa de Deus, do Filho de Deus. É isso que guarda você. É quando toda a sua vida está ajustada à palavra, a esse conhecimento. Você vive como Cristo, você pensa como Cristo, você age como Cristo, você olha todas as coisas da vida como Cristo. Você enxerga o dinheiro, o casamento, a educação de filhos, o trabalho, o lazer, o sexo, tudo você enxerga a partir das Escrituras Sagradas. Tudo, nada na sua vida está fora da palavra de Deus. Você se comporta, você age de acordo com as Escrituras Sagradas. Nós somos guardados no nome do Senhor, nesse conhecimento que nós recebemos, que vem da palavra de Deus. Então, se a nossa vida não está em Cristo, isso é, toda ela na pessoa de Cristo, no conhecimento de Cristo, na palavra de Cristo, tem alguma coisa fora, essa área que está fora, ela não pode ser guardada por Deus. Veja, o que guarda você não é oração forte. Você não é guardado por oração forte e nem pela fraca. Você é guardado por quê? Como? Estando dentro da palavra. Quando você está dentro da palavra, você está guardado. Você está guardado. Não é, veja, não é um misticismo. Aí eu preciso de uma oração, eu preciso que alguém quebre uma maldição na minha vida. Não. Se o sangue de Jesus não quebrou as maldições da sua vida, nada vai quebrar as maldições da sua vida. Nada, ninguém. Se Cristo não pôde, ninguém pode. Se o sangue dele não pôde, ele que venceu o diabo na cruz, ninguém pode. Então isso aqui quebra todo o misticismo, toda ideia errada, irmão, mística, de que a oração forte, a quebra de maldição. Não. Se você está em Cristo, ele se fez maldito no madeiro no seu lugar. Acabou. Nenhuma condenação existe para aqueles. Irmãos, eu vou dizer para você, é igual a gente estava falando hoje de manhã. O misticismo deixa as pessoas no medo. O misticismo deixa as pessoas no medo. As pessoas, quando são místicas, são medrosas, elas estão apavoradas. Há um demônio em cada passo que ela dá. Mas quando você está em Cristo, e você entende que Cristo fez, a obra maravilhosa dele, acabou tudo. O medo se vai. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Em Cristo. Nenhuma condenação, nenhuma maldição. O maligno não pode me tocar. Pastor, falando desse negócio do conhecimento da palavra, o apóstolo Paulo foi muito feliz em falar isso, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que Romanos 1,17. O Evangelho é o poder de Deus. Fazer uma colocação. Às vezes a gente não tem ciência, né, que aquela área se tornou uma maldição. E o texto nos leva, quando a gente conhece aquilo, porque às vezes não acontece tudo na nossa vida de uma vez, né? Mas a partir do momento que eu tenho ciência, por exemplo, eu vi realmente há uma constância naquele pecado e naquela vida, e isso vai virando um ciclo mesmo. Eu, como cristão, posso orar e pedir, né, que eu possa viver agora
arrepender e dizer: Deus, olha, muda a minha vida, eu não quero mais viver isso. A minha família viveu esse pecado aqui a vida inteira. A minha família me arrastando esse pecado aqui, ó. Meu avô, meu bisavô, meu pai, meus tios, meus irmãos, não sei quem. Eu vivi nesse pecado, mas agora eu vivo isso. Acabou, para mim acabou. Eu vou viver dentro da tua verdade. Acabou. A partir desse momento, da sua salvação, da sua conversão e da sua obediência às Escrituras, você está guardado. Não precisa de oração forte, não precisa ninguém ungir você, não precisa de nada. Acabou. Você tem obediência à palavra, acabou. E você tem luz suficiente, o próprio Espírito de Deus vai te guiar a toda a verdade. A toda a verdade. Por isso que nós vamos viver a palavra, irmão. Nós não podemos simplesmente saber da verdade, nós vamos praticá-la, porque quando nós praticamos, nós estamos guardados, protegidos por Deus. Na verdade, Deus, o instrumento que Deus usa para nos guardar a verdade é a palavra dele, porque a sua palavra é a verdade, ok? E aí então ele segue dizendo: mas agora, versículo 13: agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O Senhor nos deu a sua palavra e o mundo nos amou. É isso? Olha a sua Bíblia aí, por favor. Versículo 14. O Senhor nos deu a palavra dele, o que o mundo fez? Disse: vocês são lindos e maravilhosos, vamos aplaudir vocês. Vocês são pessoas extraordinárias. É isso? O mundo os odiou. O mundo os odiou. A cultura, na sua manifestação pecaminosa, as pessoas que estão vivendo em pecado, elas irão ranger os dentes contra o cristão. O cristão. A gente começa. A igreja tem que ter a simpatia do mundo pela sua vida de amor, sua atitude de amor, amor para com as pessoas, amor pelos necessitados, pelos doentes, amor por aquelas pessoas que não são naturalmente amadas pela sociedade, amor pelas pessoas comuns que estão aí. A gentileza, a docilidade, é totalmente contrário a um cristão grosseiro. Um cristão grosseiro. Cristo é grosseiro? Não, então você vai ser grosseiro. Não dá para conciliar essas coisas, né? Então, assim, o mundo nesse sentido deve nos admirar, mas o mundo vai nos odiar pela santidade. O mundo vai nos odiar pela santidade. Nós não vivemos como vocês vivem. Os nossos valores são outros, a nossa forma de pensar é outra. E aqui uma oração muito importante que você deve fazer: Senhor, eu estou me relacionando com o mundo, com a cultura, como o Senhor. Porque olha o versículo 14: porque eles não são do mundo, a última frase é: como também eu não sou. Eu estou nesta vida me relacionando com tudo que diz respeito a essa vida, como Jesus faria, como Jesus está fazendo, como Jesus fez. Irmão, essa é uma pergunta que nós vamos fazer sempre. Esse é um ponto de oração que você tem que ter sempre em vista. Eu não sei se você já orou por isso. A gente acha estranho a oração de Jesus, porque muitos aspectos dessa oração você nunca nem orou na sua vida. Você fala: meu Deus, eu tenho anos na igreja, eu nunca orei falando essas coisas aqui. A minha oração tem outras coisas. Por isso que aqui está o ponto importante. Quando você ora o texto bíblico, quando você pega uma oração e ora essa oração, seja você um novo convertido ou um cristão já maduro, você é corrigido na sua vida de oração. Você é corrigido, você é reorientado na sua vida de oração e de aplicação
aplicação das Escrituras. Veja que a oração também é uma forma de meditação, de se questionar a si mesmo e de perguntar para Deus: Espírito Santo, eu estou vivendo como Jesus? Eu estou me relacionando com o mundo como Jesus faria? Eu estou me relacionando com a cultura, aquilo que eu ouço, que eu vejo, que eu sinto, que eu penso? É o que Jesus faria? É da forma que Jesus faria? Porque, irmão, o verdadeiro cristão, ele não está no mundo, como o texto diz. Eles não são do mundo. E o padrão é Cristo, como eu também não sou. Eu não posso pensar como mundano. Eu não posso agir como mundano. Você não pode agir e pensar como todo mundo, ou como a sua família. Não! Você tem um outro estilo de vida. Você está sob outras bases. Sua vida está edificada na palavra, que é a rocha. Você não vive mais nos padrões e valores que você vivia antes, ou que sua família vive. Você vive como Cristo vive. Você está se relacionando nesta vida com o mundo ao seu redor, tendo como parâmetro principal a pessoa de Cristo Jesus. E aí tem muito pano para manga e para lá. Pegar cada área da sua vida e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou agindo assim, Senhor, de maneira errada, Senhor, me corrija aqui, Senhor, me perdoa aqui, meu Deus, me redireciona aqui, me ajuda, Senhor, me guarda aqui, porque eu não estou vivendo no mundo como o Senhor Jesus está, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Já vimos essa expressão: eles não são do mundo, versículo 16, como também eu não sou. Está vendo? Ele repete isso de novo, e aqui ele vai orar o centro da oração, como Spurgeon diz, o santo dos santos dessa oração, o pedido mais poderoso dessa oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Santidade é parecer com Cristo. É esse o contexto. É ser semelhante a Deus. Santificar-se é estar no uso de Deus. É pertencer a Deus. É não pertencer a ninguém mais. No Antigo Testamento, quando alguma coisa era dedicada a Deus, não tinha volta. Quando você dedicava uma coisa para Deus, aquilo não podia voltar novamente para você, ou fazer parte de um uso comum de qualquer um. Não, aquilo estaria unicamente no uso de Deus. Então, santidade está conectado à ideia direta de pertencer a Deus. E se eu pertenço a Deus, eu vivo como Deus, eu penso como Deus, eu tenho os valores de Deus, as prioridades de Deus, eu estou no mundo como Deus estaria. Isso é santidade. Santidade não é simplesmente uma coisa exterior, um estereótipo, não, é a mudança do nosso coração, é a mudança de quem somos, é a mudança de quem somos. Isso é santidade. Deus está nos chamando por isso. Irmão, um dos pontos centrais da sua vida de oração deve ser por santificação. Deve ser por santificação. Eu não sei quanto tempo você gasta orando a Deus por santificação na sua vida, para que Deus te faça mais santo, mais semelhante a Ele, como nós oramos aqui, uma mente como a de Cristo, dar um coração igual ao teu, e entender esse pedido, dizer: Senhor, eu preciso pensar, eu preciso sentir, eu preciso ter uma visão da vida, de todas as áreas da vida, como Cristo Jesus. E isso só vem, irmãos, na verdade. E aquele diz o que é a verdade, a tua palavra é a verdade. Não há santificação sem Bíblia. Não há santificação sem a obediência às Escrituras. Como nós podemos dizer que há um avivamento no Brasil? Como podemos dizer, irmãos,
que está havendo uma transformação de vidas no Brasil, sendo que 80% dos cristãos pegam na Bíblia uma vez por semana. E mais da metade dos pastores nunca leu a Bíblia toda. O que nós estamos tendo? O que está acontecendo? Aos olhos de Cristo, o que está acontecendo no nosso país? Por que as pessoas estão indo aos cultos, atraídas aos cultos? Meus amados irmãos, tem alguma coisa que está muito equivocada aqui. Muito equivocada. Por isso que a gente vê estatísticas que deixam a gente boquiabertos. Há mais divórcio dentro da igreja evangélica do que entre os não cristãos. Os solteiros de dentro da igreja, jovens, adolescentes, de dentro da igreja, têm uma vida sexual tão ativa quanto aquele que é um mundano. Quer dizer, você vê que é uma mudança geográfica. As pessoas estão indo geograficamente de um lugar para o outro, mas não há transformação de vida, não há avivamento. E como Mark Dever disse, as falsas conversões são o suicídio da igreja. O suicídio da igreja. Porque a igreja acha que está viva, mas ela está morta. Ela vive, ela pensa, ela age como os mundanos. E a gente vê escândalo, quanto escândalo de pastores aí. Menino, parece que esse negócio explodiu, multiplicou. Escândalo de pastores e gente que está envolvida em moralidade, em roubo e corrupção e um monte de coisa. Você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É essa mistura que fizeram com o Evangelho. Diminuíram a palavra, colocaram a filosofia, psicologia positiva, autoestima, colocaram dentro da igreja coaches, colocaram dentro da igreja a teologia da prosperidade, daí por diante. Mudaram o Evangelho, tiraram a palavra de Deus. O que você tem? Um mundo. Só que é pior. Porque as pessoas, elas parecem que ficam pior quando estão dentro da igreja do que quando estão fora. Então a gente precisa, irmão, olhar e dizer, Deus tem misericórdia de nós. Isso precisa ser um ponto, irmão, de avaliação da minha vida individual. Precisa ser um ponto de oração pela igreja, para que a gente viva outra coisa, para que sejamos uma igreja cristã, bíblica, de verdade, santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Num mundo plural, num mundo onde você não tem uma outra verdade, onde você tem 100 outras verdades. E quantas vezes você, cristão, está duvidando da palavra de Deus? Quantas vezes você está relativizando o texto bíblico? Ah, não, mas não é bem assim. É porque naquela época, mas hoje é diferente. Você está fazendo isso com a Bíblia? Meu irmão, a palavra de Deus é a verdade absoluta, inerrante, a verdade de Deus, a palavra de Deus, toda ela. Quando você abre a Bíblia, Deus vai falar com você. Aqui está a verdade, um terreno sólido na minha vida e na sua vida. Você precisa adequar todas as áreas da sua vida a essa verdade. Mas nós vivemos num mundo, irmão, onde tem vozes para todo lado e você e eu mais do que nunca. A cada post, a cada reel, a cada palavra que alguém dá, você tem que vir para a palavra de Deus. Você tem que olhar e perguntar. A primeira coisa que você tem que perguntar: isso é bíblico? Isso está na Bíblia? Isso é palavra de Deus? Alguém está torcendo o texto? Isso é a verdade das Escrituras? É a primeira coisa que você precisa perguntar. Porque senão você vai ficar completamente envolvido pelo misticismo e por qualquer outra coisa que, meu amado irmão, não é a palavra de Deus. Eu gostaria de terminar mostrando aqui com você, a partir do versículo 20, o Senhor Jesus vai começar a falar da unidade. Ele vai dizer: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por
meio da palavra que eles falaram. Como é que as pessoas creem? Por meio da pregação do Evangelho, da palavra. Então ninguém é salvo se você não prega. Se você não prega, ninguém é salvo. Então, se Jesus orou por aqueles que iriam crer, você também tem que orar por aqueles que vão crer. Você precisa orar. Jesus orou por aqueles que iriam crer. Ele orou por você, para que você cresça no Evangelho. E você precisa orar para que aqueles que irão crer, creiam. Porque ninguém, irmão, ninguém é salvo a não ser por meio de muita oração e pela pregação do Evangelho. Então essas duas coisas têm que estar na vida da igreja: oração pelos não crentes e pregação a eles da palavra de Deus, do Evangelho do nosso Senhor, a fim de que todos, não alguns, não um grupo da igreja, não um grupo seleto, isso não é para algumas igrejas, para alguns momentos da história, não, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti também, eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, o Senhor da glória, Ele nos coloca nessa unidade da Trindade. Os puritanos diziam aqui que era a dança, a divina dança de Deus, onde Deus incluía a igreja na comunhão da santidade, da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito estão unidos, são um, e a igreja entra nessa unidade. Agora, irmão, veja, você deve entender que a unidade não é algo, não é a raiz. A unidade é um fruto. A unidade não é a raiz. Não, nós precisamos promover a unidade da igreja. Está errado. Você vai lutar, vai tentar, vai insistir, vai se frustrar e não vai conseguir nunca. Não vai conseguir nunca. Porque a unidade, ela é o resultado da glória de Deus na minha vida. Se você está sem a glória de Deus, você não está na comunhão do corpo. Não está. Se falta amor no seu coração pelos irmãos, você não tem que orar, você me dá mais amor pelos irmãos, me dá mais paciência por esses irmãos. Eles são tão chatos, eu preciso amar esses irmãos. Essa é a nossa errada. Você tem que dizer: Senhor, eu estou em pecado. Falta a tua glória em minha vida. Falta o enchimento do teu Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor. Veja, a unidade é resultado. Se você não está vivendo em amor pelos irmãos, isso mostra, revela a miséria espiritual que você se encontra. A miséria espiritual da sua alma. E você precisa dizer: Senhor, eu estou em pecado. Falta a glória do Senhor na minha vida. É por isso que eu não estou amando meus irmãos. Eu estou parecendo com o mundo. O mundo range os dentes para a igreja. Então eu aqui rangendo os dentes para os meus irmãos. Você está igual ao mundo. Meu amado, se queremos viver, ser uma igreja unida, amar e crescer em amor, como Jesus diz no versículo 23, olha aí: eu neles, tu em mim, a fim de que sejam perfeitos ou aperfeiçoados na unidade. Como é que você é perfeito na unidade? Eu neles, você está em Cristo, Cristo está em você, o Pai está em nós, por meio do seu Espírito. Estamos cheios da Trindade. O resultado? Paixão pelos irmãos. Paixão pelos irmãos. É o resultado de uma vida cheia do Espírito. Se alguém é contencioso, briguento, reclamando, murmurador, falta glória. Tem muita carne e pouco Espírito de Deus. Tem muita carnalidade e pouco Espírito de Deus. Oh, meus irmãos, que Deus, como esse não é um ponto de oração para a gente? Na verdade,
de orar por você mesmo, dizer: Deus, mais glória na minha vida, mais glória. Preciso de mais da presença, da plenitude do Teu Espírito, porque sem isso eu não vou amar os meus irmãos, eu vou reclamar, eu vou murmurar, eu vou ver defeito em tudo e em todos, eu não vou estar pronto para apoiar ninguém, ajudar ninguém, eu não posso aqui e apontar o dedo e ver os defeitos de todo mundo, me ressentir. E Deus não nos chamou para isso, queridos. Não é isso que é ser cristão. Quem nos odeia é o mundo. Quem nos odeia é o mundo. Unidade é a marca, é o fruto da glória de Deus em nossas vidas. Quanto mais glória, mais amor pela igreja e pelos irmãos. Vamos orar. E esse deve ser um grande motivo de oração para você.